Conhecimento estético, segmento 7. Vimos no segmento 6 anterior a este a cronologia das ideias estéticas sobre a arte no Ocidente. Neste segmento 7, vamos replicar essa cronologia, mas utilizando as obras de arte nessa sequência. Ao longo da história, a obra de arte passou por inúmeras transformações que alteraram sua função sociocultural, sua função informativa, cognitiva e estética. Vale a pena percorrer ligeiramente os principais períodos históricos, tendo em conta as transformações que as obras de arte sofreram até alcançar o nosso tempo. O que hoje consideramos como obra de arte tem um viés antropológico. Melhor dizendo, a antropologia considera a cultura toda e qualquer atividade, instrumento, ferramenta ou simples alteração do meio ambiente realizado por um ser humano. No passado longínquo, aquilo que hoje chamamos de arte não tinha o mesmo nome, nem servia aos mesmos propósitos que consideramos no presente momento. Tudo o que fosse produzido pelos humanos desde a pré-história foi considerado arte justamente por ser uma produção cultural, no sentido que os antropólogos dão às atividades humanas. Por exemplo, desenhos, pinturas e baixos relevos encontrados nas cavernas, onde habitavam os seres primitivos, podem ser considerados como as primeiras obras de arte, mesmo nós sabendo que o principal motivo daquelas figuras não foi artístico. Nas cavernas onde habitaram humanos primitivos, as pinturas, desenhos e baixos relevos tinham a função de comunicar ideias, num tempo em que não havia escrita para registrar as narrativas e os nomes relevantes para aquelas culturas. É fato que a imagem suscita muito mais interpretações do que as palavras, o que permitiu aos arqueólogos e antropólogos descobrir muitas características daqueles povos primitivos ao interpretarem aquelas imagens. Entretanto, não se pode dizer que os humanos primitivos estavam fazendo arte, quando gravavam aquelas formas nas paredes das cavernas. Em todo caso, além das linguagens, ali também teve início a atividade artística, que irá se aperfeiçoar ao longo do tempo. A humanidade não nasce racional, mas estética. As informações que permitem nossa sobrevivência no início de nossa espécie têm caráter experimental e perceptivo. Só com o tempo e a constituição de símbolos, as primeiras bases das linguagens começaram a surgir. Os dois fundamentos da cultura começam a se firmar nas sociedades primitivas a partir do mito e do rito. O mito é uma palavra grega que significa narrativa, conto, lenda. Na época da oralidade primária, período em que a linguagem verbal ainda não dispunha de uma escrita, grande parte do conhecimento era transmitido pela fala e recebido pela audição. Este é o tempo do mito, em que as histórias lendárias são contadas para as gerações com a tarefa de oferecer às pessoas uma identidade cultural, uma origem e um destino comum no interior das tribos que organizavam a vida social de seus membros. Juntamente com os mitos, surgem também os ritos, ou rituais, com a função de organizar o lugar e a atividade dos corpos humanos em determinada atividade litúrgica. Liturgia é o conjunto de gestos e comportamentos deliberados que acompanham um mito, isto é, uma narrativa acerca de um mistério. Os rituais são gestos realizados em determinada ordem, ao fim dos quais se obtém uma graça ou uma autorização. Esses gestos são sedimentados pela tradição do ritual, tornando-se simbólicos para dar significado e sentido às partes da vida humana. Exemplo disso são os rituais de batismo, casamento, morte, entre outros, que marcam com gestos, palavras de ordens e outros símbolos a passagem de uma condição pessoal ou social. Mitos e ritos, ou seja, narrativas e gestos simbólicos, são a origem do teatro, uma das mais complexas formas artísticas já existentes entre os gregos antigos. Mitos, ritos e símbolos são os elementos básicos e fundamentais da primitiva organização do conhecimento humano. O símbolo,
que significa etimologicamente a junção de uma forma com um conteúdo definido, está na base das lógicas semióticas, das estruturas linguísticas e comunicativas da cultura humana. Símbolo é o nome antigo do que hoje entendemos por signo. Todo símbolo é uma imagem que guarda significados com o tempo, a partir de sua utilização para representar uma ideia, um conceito, um sentimento para um grupo de pessoas. Todo símbolo é uma criação coletiva, na medida em que se torna uma referência comunitária acerca de alguma ideia ou coisa. Desse modo, a arte nasce a partir da técnica de construção de símbolos coletivos desde o início de nossa existência como espécie. Nos próximos slides, vamos experimentar a passagem de várias modalidades de obras de arte visuais como um exemplo da evolução da arte desde os antigos até o nosso tempo. Vamos verificar que a arte nasce como um recurso estético auxiliar da narrativa verbal, principalmente após o surgimento das escritas. O uso de recursos estéticos, juntamente com o texto verbal, tem o propósito de reforçar o entendimento da narrativa, assim como proporcionar mais atenção do leitor acerca da história ali registrada. Vejam o caso dos murais egípcios. Muitos deles foram construídos para narrar as vitórias e conquistas dos faraós contra seus inimigos, detalhando os acontecimentos que se sucederam em batalhas e negociações diplomáticas. Na figura do mural, que se encontra neste slide, podemos verificar algumas características e técnicas comuns empregadas em quase todas as ocasiões. Os baixos relevos e pinturas que acompanham os textos hieroglíficos não têm caráter naturalista. Suas figuras têm tamanhos diferentes, não porque eram mais altas ou baixas, mas por conta da hierarquia aristocrática entre elas. Notem que o faraó aparece maior que sua rainha, que por sua vez é maior que as servas. Talvez uma das poucas concessões ao naturalismo seriam as peles dos homens mais morenas que a das mulheres, talvez devido ao fato dos homens egípcios trabalharem mais ao sol e suas mulheres trabalharem mais ao abrigo do lar. Existe um grau informativo nessas pinturas e baixos relevos, porém o simbolismo dos corpos, seus tamanhos, posições, gestos e posturas é mais forte do que um eventual realismo das imagens. Notemos que, entre os egípcios, não havia demasiado interesse em imitar a realidade. Não havia, portanto, um realismo baseado na ideia de mimesis, como aconteceu entre os gregos séculos depois. Agora, sugiro que você congele o vídeo para ler com mais atenção as características que definiam a arte egípcia, antes de passar para o próximo slide. Como os egípcios eram o povo com a cultura mais avançada àquela época, os gregos começaram a fazer suas ferramentas, utensílios, instrumentos, baseados no design egípcio. Mas, aos poucos, foram se independendo daquelas convenções e criando seu próprio modo de representar o mundo. Notem que os desenhos dos gregos antigos, em seus vasos e ânforas, já tinham traços mais realistas que as figuras egípcias em seus murais. O realismo, nas expressões e desenhos das coisas, foi tornando-se mais acentuado entre os gregos, caracterizando sua cultura como naturalista, dando origem ao que ficou conhecido como mimesis, a imitação imagética do modelo. Pareceu aos gregos que, diferentemente dos egípcios, quanto mais fiel fosse o artista em relação ao modelo de sua obra, mais correta seria sua arte, introduzindo as duas ideias mais comuns na arte ocidental, que são o conceito de mimesis e do belo. Muitos séculos depois, com o surgimento do cristianismo, a arte experimentou outras mudanças fundamentais. No começo do cristianismo, quando os cristãos ainda eram perseguidos, muitos entusiastas da religião, sem qualquer formação artística, faziam seus desenhos e pinturas sobre temas cristãos nas paredes das grotas, onde se encontravam para realizar seus rituais religiosos. Essas pinturas e esculturas religiosas inauguraram o que depois ficou conhecida como arte grotesca, isto é, realizada nas grotas e grutas onde os cristãos se escondiam da perseguição.
Dali surge uma tradição artística que, de fato, parece com um retorno aos antigos egípcios, quando, novamente, a arte não vale mais por si, mas pela mensagem religiosa que transmite aos que admiram-na. Até o termo grotesco ficou conhecido como alguma coisa mal feita ou realizada apressadamente, sem o devido esmero. Isso se deveu ao fato de que os artistas cristãos não tinham treinamento técnico, como também pintavam nas cavernas em condições nada apropriadas para realizar suas obras. Podemos ver nesses quadros que aparecem no slide a despreocupação com a perspectiva, as proporções e as relações entre os corpos. Não se encontra nessa arte qualquer esmero com relação à forma material, mas apenas o cuidado de transmitir a mensagem religiosa, em função da qual a obra foi criada. No quadro à direita, de Giotto, não se vê muita atenção ao realismo das formas, das proporções, porque o que importa é o simbolismo da representação, e não sua obediência a uma certa verossimilhança com a natureza do ambiente. No entanto, com o período renascentista, nasce novamente o interesse na boa proporção, na boa representação das formas, tanto naturais como humanas. Mas aqui, o mais interessante é perceber a passagem do tempo e as alternâncias de pensamento e sentimento com relação à arte. Desde a Renascença até meados do século XIX, com o romantismo em retirada, a arte ocidental viveu uma gangorra que ora tendia para o racionalismo, ora se desviava para o sensualismo. A começar pela Renascença, que foi um período onde tem início um humanismo racionalista, produzindo uma arte que vai respeitar o método, as proporções, a harmonia e o ritmo da natureza e da realidade. A mimesis greco-romana retorna com tudo. Em seguida, após certo cansaço com tanto método e tanta racionalidade, aparece o barroco. A própria palavra barroco é bem apropriada, porque ela significa uma pérola defeituosa, uma pérola cuja esfericidade não é perfeita. Mas isso resume muito bem o que pensavam e sentiam os artistas barrocos. Eles viam o mundo com muito mais realismo do que os renascentistas, que deitavam suas réguas sobre a realidade e a representavam com medidas perfeitas e exatas. Para os barrocos, o mundo não é perfeito. Suas proporções não são apenas aproximadas, como também não são exatas. De modo que a arte barroca preferiu dar ênfase nos sentimentos a serem despertados pelas obras de arte do que à perfeição de seus traços ou à obediência a cânones racionalistas, muito mais abstratos para representarem as inconsistências das formas mundanas. Entre os séculos XVIII e o século XIX, ocorre outra reviravolta entre concepções quase opostas de arte. Depois dos exageros do barroco e do rococó, retorna outra vez a ânsia pelo método, pela racionalidade, pela lógica das formas exatas, quando emerge o neoclassicismo, cujo nome já reflete o desejo pelo clássico, pelo sublime, pela superioridade da razão. É o tempo do iluminismo. O neoclássico nas artes corresponde ao império do racionalismo no pensamento e na política. A deusa razão triunfa na Revolução Francesa, a literatura exalta a igualdade dos direitos dos homens. É o tempo de Rousseau, Diderot, Voltaire e Kant. Em seguida, após essa overdose de racionalismo proporcionado pelo caráter neoclássico, o Ocidente se cansa de toda a ordem e progresso, caindo para o oposto da paixão e da folia dos sentimentos, dando curso ao romantismo. Os românticos, à semelhança dos barrocos, não se importam tanto com a medida justa. O que eles querem mesmo é a desmedida das paixões e a voz do coração à frente do batalhão de artistas que vão desfilar suas dores e amores em obras de arte sentimentais, revolucionárias, populares e anticapitalistas. No entanto, nesse mesmo século XIX, a sociedade ocidental chafurda em sua crença cientificista, sonhando com a abolição das classes sociais a partir do trabalho mecanizado dos robôs. Aparecem, com o desenvolvimento tecnológico, os aparelhos fotográficos, fonográficos e cinematográficos,
causando tremendas ondas de choque no pacato mundo dos intelectuais e literatos. Tem início a agonia do mundo baseado na tipografia gutenbergiana. Outras linguagens do conhecimento ganham sua grafia com a invenção das fotografias, dos discos, dos filmes. O modernismo aparece para dar conta dessas transformações tecnológicas que deixou o romantismo falando sozinho em sua bucólica chácara, perdido entre patinhos feios e ovelhinhas branquinhas. O modernismo se abate sobre as tradições milenares da arte ocidental e se parece com um apocalipse estético, que se alia à ciência, à filosofia e à tecnologia para extinguir o restinho de inocência e ingenuidade que ainda resistia nas hostes românticas. Desde fins do século XIX até fins do século XX, o modernismo existiu, sobrevivendo às diversas metamorfoses que se abriram em seu movimento, com nomes os mais estranhos. Tivemos, por exemplo, neoimpressionismos, fauvismos, cubismos, expressionismos, dadaísmos, construtivismos, surrealismos, expressionismos, arte pop, minimalismos, arte conceitual, performance, instalações e um número interminável de outras manifestações híbridas e transversais, todas elas desfrutando de uma liberdade jamais vista ou experimentada na história da arte humana. Tamanho conjunto de opções para a fatura artística acabou levando ao paroxismo de se verificar que, se tudo poderia ser arte, provavelmente nada mais era arte. O tão profetizado fim da arte talvez tivesse se realizado. Ocorre que, se a gente se deixar levar pelo momento em que a arte se encontra, sem analisar sua longa trajetória, talvez acabemos concordando com Hegel a respeito do fim da arte. No entanto, neste slide, talvez se possa observar mais de longe a evolução dos períodos e gêneros artísticos que se sucederam no Ocidente nos últimos 500 anos. Notemos que, desde fins do século XV, a arte ocidental vem sofrendo transformações. Mas essas transformações são de caráter opositivo, até pelo menos meados do século XIX. Temos o Renascimento e depois um movimento contrário, denominado Barroco, para em seguida surgir o Neoclássico, que se opôs ao Barroco, mas que foi superado pelo Romantismo, que era uma nova forma de Barroco. Dali em diante, os movimentos artísticos deixaram de se suceder para se sobrepor. Depois do Romantismo, as tendências foram acelerando as transformações, que se tornaram simultâneas. Entre os séculos XV e o século XIX, poderíamos dizer que os movimentos artísticos tiveram uma evolução pendular, sucedendo-se entre opostos. Mas, a partir dos fins do século XIX, com o advento do modernismo, as tendências começaram a surgir sincronicamente, superando a sucessão temporal que houve nos séculos anteriores. Ainda hoje, alguns teóricos da arte, lamentando o fim da sucessão dos períodos, enxergam a democracia das tendências como um caos dissolutivo. No entanto, o que precisamos mesmo é de algumas teorias da arte que aprendam a conviver e pensar segundo o caos criativo das tendências que se sobrepõem a outras tendências, num ambiente criativo que não precisa obedecer a cânones, nem talvez aos teóricos da arte.